A violência entre jovens é um desafio global complexo, e Sobral, uma cidade no interior do Ceará, exemplifica bem essa questão. Apesar dos avanços educacionais reconhecidos, a cidade enfrenta a alarmante realidade de ter a terceira maior taxa de homicídios do estado, entre municípios médios e grandes, em 2022, onde a maioria das vítimas e agressores são jovens de 18 a 29 anos. Sabendo que os homicídios são as formas mais extremas de violência, e embora não tenhamos mais dados sobre eles, outras formas de violência os precedem e são mais difíceis de mapear. O estudo longitudinal de Sobral, realizado pelo LEPS entre 2018 e 2023, identificou diversos fatores importantes. Entre eles, estão os que aumentam a probabilidade de jovens se envolverem em comportamentos violentos, assim como fatores protetivos que podem reduzir essa probabilidade. Vem entender um pouco mais sobre o que descobrimos. A violência juvenil ou a violência entre jovens, assim como qualquer outro tipo de violência, é caracterizada por comportamentos prejudiciais aos jovens, sejam eles quando agressores, que são os jovens que praticam o tipo de violência, ou como vítimas, que são os jovens que sofrem as variadas tipos de violência. A gente pode classificar as violências a partir das suas formas de manifestação. A violência autoprovocada é caracterizada quando o jovem causa danos a si mesmo, muitas vezes manifestadas como forma de autolesão. A violência interpessoal, ela envolve mais de um jovem, por exemplo, brigas físicas ou bullying, quando a gente tem realmente ali duas pessoas ou mais envolvidas, né? Quando a gente tem a vítima e o agressor. A violência coletiva é caracterizada pela junção de duas ou mais pessoas em formas de grupo ou gangues que se unem para praticar atos violentos ou criminosos. A literatura, tanto nacional como internacional, traz que, na verdade, o problema da violência é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, porque ele envolve uma gama, como se fosse uma teia de fatores que estão entrelaçados e um acaba corroborando com o outro. Portanto, a violência é resultado da interação de múltiplos fatores, que podem ser individuais, ambientais e familiares. Quando a gente olha estudos recentes nacionais e internacionais, olhando primeiro para as características individuais, a maior parte deles traz que o gênero masculino e a idade são fatores decisivos para comportamentos violentos. Quando eu falo de gênero, o gênero masculino é aquele que está mais fortemente atrelado a esses comportamentos. Muito porque é culturalmente aceitável que meninos desenvolvam atos mais violentos do que meninas, mas tanto culturalmente como socialmente isso acaba sendo mais aceito. Em relação à idade, os adolescentes e jovens são os indivíduos que estão mais propensos a desenvolverem esse tipo de comportamento pela questão da faixa etária mesmo, que eles estão ali se reconhecendo enquanto pessoa no mundo, encontrando grupos e muitas vezes acabam encontrando na violência uma forma de se manifestar de alguma forma, de chamar a atenção de alguma forma. Outra gama de fatores que é também muito trazido pela literatura como um fator importante é a questão da estrutura familiar. Muito se fala sobre famílias desestruturadas, mas o que isso quer dizer, né? E como ela importa para o envolvimento dos jovens com comportamentos violentos. O que seria uma família desestruturada? Pode ser uma família que tenha apenas a referência de um pai ou da mãe e essa outra figura não é existente na família, mas também em relação ao afeto e ao acompanhamento que esses pais ou responsáveis têm diretamente com os jovens. Então, jovens que, por exemplo, têm apenas o acompanhamento de um dos pais, esse acompanhamento é sem afeto, sem muito monitoramento, esses jovens acabam estando mais propensos a se envolverem com comportamentos de risco. O ambiente escolar também é frequentemente atrelado como fator importante para o desenvolvimento de comportamentos violentos entre os jovens.
Uma das variáveis frequentemente atreladas a esse tipo de comportamento é o insucesso escolar. Então, por exemplo, estudantes que têm a frequência de repetência estão mais ligados a essa chance de comportamentos violentos. Outra questão que é muito importante dentro do contexto escolar é a relação dos professores com os estudantes. Então, se os estudantes não se sentem apoiados pelos professores ou eles não têm uma figura representativa de apoio dentro da escola, seja o professor ou qualquer outra pessoa dentro da escola, eles acabam que encontram nos comportamentos violentos uma forma de chamar atenção dentro desse ambiente. Outro fator que é muito importante nesse contexto é a questão da exposição prévia à violência. Estudos trazem que tanto jovens que estão expostos na violência doméstica e ou na violência escolar, eles têm uma predisposição bem maior de perpetrarem esse ciclo, reforçando a ideia do ciclo de violência, ou seja, jovens que são vítimas de violência ou observam essa violência ao seu entorno, acabam naturalizando e perpetuando essa violência em outras pessoas. A violência juvenil ela é tida pela Organização Mundial de Saúde como uma problemática global. Então, por mais que a partir de agora a gente vai falar do caso específico de Sobral, acho que é importante a gente destacar que a violência ela não é só uma problemática de Sobral, a gente encontra isso em outros municípios do Brasil e do mundo. Mas, por mais que a gente tenha a questão da violência entre jovens como uma problemática geral, nacional e internacional, a gente pode usar Sobral como um exemplo e a partir de agora a gente vai citar primeiro um panorama de como os jovens estão expostos e como eles praticam esses comportamentos violentos. 34% dos jovens relataram ter praticado autolesão pelo menos uma vez entre 2021 e 2023. Nesse mesmo período, 56% dos estudantes relataram ter se envolvido em algum tipo de violência interpessoal ou coletiva, seja praticando bullying, participando de brigas físicas ou fazendo parte das gangues. Então a gente percebe que a maior parte dos estudantes entre 2021 e 2023 tem relatado perpetrar algum tipo de violência interpessoal ou coletiva. Agora, olhando para o outro lado das vítimas, 58% dos jovens relataram terem sofrido ou presenciado pelo menos um tipo de violência entre 2021 e 2023, sendo a violência psicológica a mais frequente, seguida da violência física e, por fim, a violência sexual. Um dado particularmente preocupante diz respeito à violência sexual. Quando a gente olha especificamente para o ano de 2023, 13% dos jovens reportaram estarem expostos à violência sexual, seja sofrendo ou observando no seu cotidiano. Quando a gente separa por ambiente, olhando para a escola e para casa, a gente observa que no ambiente escolar essa exposição é 2 vezes maior do que no ambiente doméstico. Nós utilizamos então o caso de Sobral para entender como esses fatores juntos contribuem para a manifestação de comportamentos violentos entre jovens. Então, nós agrupamos diversos desses fatores, tanto sociais como individuais e ambientais, para tentar investigar quais deles representam maiores fatores de risco ou de proteção para esses jovens. O principal achado foi o ciclo da violência. Nós encontramos que jovens que estão expostos à violência, tanto no ambiente domiciliar como no ambiente escolar, têm chances muito maiores de manifestarem comportamentos de risco quando a gente compara com jovens que não estão expostos a esse tipo de violência. Então, a gente reforça a ideia do ciclo de violência. Jovens expostos à violência estão mais propensos a se tornarem adultos violentos. Então, jovens expostos à violência em casa ou na escola têm 60% mais chances de praticar bullying, participar de brigas ou gangues, e 91% mais chances de praticar autolesão quando comparados a jovens não expostos.
Além disso, ser do gênero masculino e repetência escolar também aumentam as chances de praticar violência interpessoal ou coletiva em 223% e 138%, respectivamente. Outro fator interessante que apareceu na nossa análise como fator de risco foi morar com pai e mãe. Isso reforça a ideia de que não necessariamente morar com pai e mãe, ter essas duas figuras dentro de casa representa um fator de proteção. O que mais vai importar é a qualidade do afeto e da relação que esses pais têm para com os filhos. Então, morar com pai e mãe aumenta a chance de praticar violência interpessoal ou coletiva em 98%. Em relação à autolesão, além da exposição à violência, que foi um preditor significativo para todos os comportamentos violentos entre os jovens que a gente analisou, a insatisfação com o próprio corpo aumenta em 79% as chances dos jovens praticarem autolesão em comparação com aqueles que não relatam a insatisfação corporal. Nesse vídeo, nós trouxemos alguns dos principais resultados a partir do estudo longitudinal de Sobral, realizado pelo LEPS. Falamos sobre os principais fatores de risco para comportamentos violentos entre os jovens. No próximo, a gente vai trazer quais são os principais fatores que representam uma proteção para os jovens. Se quiser entender mais sobre os estudos realizados pelo LEPS aqui em Sobral, nos siga nas redes sociais e acompanhe. Até a próxima!